isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E a Assembleia diz: glória a Deus, aleluia, amém. Vamos sentar. Então, bom dia a todos, Deus abençoe vocês. Estava frio lá atrás? Ah, não, então tá bom. Isso que eu queria saber. Ah, não, tá bom, tá gostoso? Tá bom, então tá ótimo. Então é isso assim, não, porque vocês chegam mais pra frente, né, gente? Somos tranquilos. Tá com medo, é? Tá com medo do quê? Jesus chega lá atrás também. Jesus chega atrás do elevador, né? É porque ele chega no nosso coração, né? Então você imagina, né? Mas ele chega com amor, meus queridos. Esse nosso Deus é maravilhoso. Esse nosso Deus, ele tem o que nós precisamos. Nós nunca devemos fazer o que Adão fez. O que Adão fez? Adão pecou e ele foi se esconder na água. E lógico que Deus sabia, mas na virada do dia, como diz a Bíblia, naquele momento Deus veio ter com ele, porque eles tinham um relacionamento diário, Deus vinha ter com ele a presença. Bom, aí Deus sabia que ele estava escondido, mas Adão, ficou lá tipo, né? Quero ver, vamos ver, ele tem que se manifestar. Aí ele, Senhor, onde você está, Adão? Ele, eu me escondi, porque eu pequei, eu fiz o que eu não deveria. Então, gente, quando nós pecamos, nós temos o sangue de Jesus, nós temos que ir lá. Não fazer o que Adão fez, que se escondeu e nem sequer pediu perdão, não se arrependeu, um instante. Já trouxe isso, já mostrei na Bíblia, que não teve um momento em que Adão pediu perdão para Deus e que houve um arrependimento dele. Então isso é mal, isso não pode acontecer. Mas Deus veio e já mostrou na hora o que Deus ia fazer para redimir a humanidade. Então louvemos ao Senhor. É a cruz de Jesus, é lá que está a nossa remissão, é lá que está o perdão dos nossos pecados, e nós temos que ir para lá. Nós todos os dias nós precisamos da cruz, porque nós falhamos, nós erramos, nós deixamos de fazer coisas, somos negligentes em coisas que não deveríamos. Então na nossa oração tem que haver esse arrependimento, que foi o que nós vimos ontem. Mas o arrependimento é verdadeiro, tem que ser, e que é Deus que gera esse arrependimento verdadeiro, nem é por nossa conta. Porque por nossa conta nós nem salvos seríamos. Não, nem temos condição. Então é o Espírito Santo operando em nós na oração diária, que ele coloca em nós o arrependimento. Porque quando a gente lê a palavra vai tocando lá, é luz, começa a iluminar, e o Espírito Santo vai trabalhando para nós nos arrependermos, odiarmos o pecado. Então vem o poder de Deus e nunca mais nós pecamos, quando há o arrependimento verdadeiro. Glória a Deus. Então é isso que tem que acontecer conosco, com relação ao arrependimento. Não igual a Adão, não serve, porque ele nem pediu perdão e nem se arrependeu do que ele fez. Nós não, nós temos que nos arrepender pedindo perdão e nunca mais fazer aquilo. Amém? Então hoje eu quero mostrar um pouquinho aqui, gente, sobre a adoração. Vamos ver, porque eu tenho falado que a adoração é a revelação da palavra, que eu tenho que ter a revelação de quem é esse Deus para eu adorá-lo. Então, não é, por exemplo, eu estou cantando hinos de amor ao meu Deus e tal, e posso não estar na presença dele. Então não é adoração. Então a adoração é quando eu tenho a revelação deste meu Deus, e esta revelação é que me faz adorar esse Deus. Então tem que ter adoração, tem que ter a revelação, porque senão fica uma coisa só da boca, vocês entendem? Porque daí que você se entrega, quando você tem a revelação,
e você adora aí de verdade, é que tem a entrega da vida e a transformação, porque você entra na presença dele, tá? Então isso que é importantíssimo, e é esta revelação da palavra é que vai me santificando para eu entrar na presença de Deus. Eu tenho que estar santa, eu tenho que ter essa condição. Então eu quero ver, vamos ver o Salmos 95, porque aqui ele vai ensinar bem sobre a adoração. Veja só. Mas a gente tem que ter a experiência, né, gente? Então isso aqui é para a gente entender mais ou menos e ter a experiência quando buscar o Senhor. Então, versículo 1, vamos começar Salmos 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz. Vou parar aqui. Então, vemos aqui, lendo esses versículos até o 7, o poder de Deus. Né? Tá uma descrição do poder de Deus, tá? Agora, para então adorar, eu tenho que ter a revelação desse Deus, de quem o salmista está falando. Está mostrando o poder de Deus. Mas para eu adorar, eu tenho que ter a revelação dele. Tá? Então, por isso que a palavra é que vai trabalhando em nós, e o Espírito Santo vai dar revelação. De tanto eu proclamar a glória de Deus, de eu ler a palavra, o Espírito Santo vai me dar a revelação deste Deus glorioso. Quem é este Deus? É aí que entra a adoração verdadeira, porque você vai adorar com o seu coração aí. Não é só com a boca, você fazendo louvores, falando, ou ações de graças, que você vai usando a sua boca, tá? Porque quando eu louvo coisas que eu vejo, coisas que eu ouvi, coisas que foram feitas. Eu louvo isso. Mas isso daí não é uma revelação, porque eu vi, aconteceu, eu ouvi também sobre Deus. Então eu estou louvando, como ele está dizendo aqui sobre o louvor nos primeiros versículos, tá? Então eu falo da grandeza, da bondade, da fidelidade de Deus. Eu ouvi falar. Então eu estou louvando a Deus por isso, pela história toda da salvação, quando tira o povo do Egito, ou quando ele criou o homem, o perdão que ele deu depois do pecado, a fidelidade dele, sempre junto, dando perdão, etc. Tá? Então isso é louvor. Tá? Isso daí é louvor. Você ainda não entrou na presença de Deus. Não entrou no lugar do trono, a sala do trono. Embora a porta esteja aberta, mas eu só entro lá quando o Espírito Santo me levar. Então, enquanto eu estou louvando, eu estou me aquecendo para entrar lá. Entende isso? E precisa um aquecimento, porque eu estou me envolvendo com ele até que rompe. O Espírito Santo consegue, e aí ele me leva lá, tá? Então eu não vou conseguir adorar a Deus até que eu consiga ver quem realmente ele é. Porque o louvor, eu estou falando o que ele fez, a grandeza dele, do que eu ouvi falar, do que eu li e tudo mais. Mas para eu adorar, eu preciso entender no meu coração quem é esse Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Ele me revela isso que muda a vida, meus queridos. Porque eu não vou largar dele por nada. Porque veja que a pessoa que adora ao Senhor, no sentido correto da palavra, que o Senhor nos quer como adoradores, essa pessoa é uma pessoa que entrega a vida a Ele. E ponto final. Não vai ter desculpa, tá? Então, só que existe uma diferença do louvor e da adoração, porque nós vamos ver aqui nos Salmos.
Eu louvo, eu falo, tudo isso. É legal, é gostoso isso, porque você, gente, vai aquecendo, fala assim, não. É uma maratona, porque você começa, Senhor, eu te louvo, de repente você vê que você aumenta a sua voz, você tem uma força, e é tudo isso. Mas essa é a obra do louvor. Ela tem um objetivo poderoso, porque começa a agir na minha alma. Só que eu não ouço Deus, não é nesta fase que eu ouço Deus. Não é neste pique do louvor, eu ergo meu braço, aleluia, eu estou numa alegria só, mas faz parte, preciso. Eu estou me aquecendo, ainda não ouvi Deus. Então ainda não. Tá, gente? Então é por aí. Tem que fazer isso. Eu te agradeço, mas isso daí, gente, é um trampolim só, para entrar na adoração e ouvir Deus. É aonde você vai se aquietar. Aí tudo aquilo que agia na sua alma, nas suas emoções, acalma e você entra no descanso verdadeiro de Deus, que é quando você adora a Deus. Você entrou nele, na presença dele. Aí você vê que já é diferente o que você vai falando. O jeito que está acontecendo, aí você ouve Deus. Agora, preste atenção com esse negócio de ouvir Deus, porque você quer a voz do trovão, a voz do relâmpago, a voz dos tambores, não é? Não. Gente, vai vir de dentro de você. É uma coisa suave, mas você tem que sintonizar. Que nem o pastor David diz, é muito importante orar em línguas e ouvir o que você está orando, porque você está canalizando o lugar. Ou seja, gente, eu não sei se é desse lado, se é desse, se é aqui, se é aqui. Não, calma. Aí fica difícil. Porque ele ia em todos os lugares lá dos Estados Unidos, que é cheio de gente, sei lá, que, com experiência e livros que ele tinha pilhas. Eu quero saber aonde é que eu vou ouvir esse Deus, né? Tá falando que eu vou ouvir? Então um dia que era aqui, bem aqui mesmo, no umbigo, aqui para baixo na barriga, que ele punha a mão, o outro fazia assim, outro... gente, ele falou assim, olha, eu fiz tudo, nunca ouvi Deus. Mas a oração em línguas é importante, porque você vai se aquietando e vai ouvindo as línguas. O Espírito Santo vai te mostrar o lugar, a sintonia. Sabe o rádio que você tem que sintonizar? Porque senão não dá legal. Tá? Então aí você vai ficar sensível, porque ouvir a voz de Deus é uma questão de sensibilidade espiritual. É sobrenatural. Então você tem que desenvolver isso. É o tempo que você fica com ele. Peraí, eu vou pagar esse preço. Ei, eu quero ouvir esse meu Deus. A hora que eu ouvir esse meu Deus, aleluia. Tchau, mundo mesmo. Entende, gente? Então, é aí que eu vou ouvir a voz de Deus, que é o versículo, vamos ver o versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Então mudou o negócio agora. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus fez isso, Deus é maravilhoso, Ele é bondoso, misericordioso. Mas, vinde, adoremos. Olha o que tem na adoração. Uma prostração, você se prostra, uma reverência, aonde você se entrega, Ele é o meu Deus. A adoração é isso, gente. É o máximo. Então você passa a não ser você mais, é Ele. Prostremos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Então é aí que você vai ter esta revelação. É aí que vai aparecer a voz dele, nesta entrega. Você vai começar, eu não vou dizer para você que você vai começar a ter ideia, porque isso é perigoso, do que você tem que fazer, o que você tem que mudar, o que você tem que entregar, ou melhorar, ou deixar de fazer, ou etc. Não é ideia, é Deus se comunicando com você. Porque como é que você não teve isso antes? Então não é uma ideia, cara, faz favor. Isso é a voz de Deus, ok? Então que é outro, gente, é outra condição, agora é espiritual. Não é uma ideia, você pensa porque você entendeu e ouviu, mas depois no seu espírito. Você é um ser espiritual agora. Então você pode ouvir o que está rolando no espírito, quando você estiver muito aguçado. Você sabe o que a pessoa está pensando, porque o espírito se comunica. Então fica mais difícil de você ser enganado. Não é bom isso? E o pastor dele cansou dos sinais.
Desde o primeiro dia que eu encontrei com ele lá na primeira pregação. Eu, epa, mas é isso que é o máximo, eu estou atrás disso mesmo. Entendeu? E isso acontece. Você já sabe, tipo, a campainha vai tocar, o Espírito Santo já te avisou, porque já está chegando tal pessoa. E você vai e é tal pessoa. Você não precisa ser feiticeiro, porque isso não é casa de feitiçaria, não. O diabo, ele gosta de ocupar o lugar de Deus com as bruxarias dele, que ele é um sósia, imitador, sem vergonha, e é derrotado, é maligno, imundo. E ele usa as pessoas que não têm Deus com isso para mostrar poder e para as pessoas caírem na dele. Não é o caso. Você é de Deus, você tem uma vida espiritual aguçada. Você sabe o que a pessoa precisa, o que ela está pensando. Então, mas isso não é mal nenhum. Isso é para você saber como que você vai lidar, se é para você adiantar, se não, para você orar, interceder, ou repreender o diabo. Tudo é para isso. Não é o máximo? É maravilhoso, gente. Eu digo isso para vocês. Eu digo isso para vocês. É muito bom. Então, aqui que ele está dizendo, ajoelhemo-nos diante de Deus que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas. Então começamos a adorar, porque a ovelha ouve a voz do pastor. Começamos a adorar de verdade, porque você se acalmou. Você vai adorar, porque enquanto você está naquela alegria toda, não é adoração. Então o povo por aí tá faltando um pouco, né? Hã? Acho que está faltando um pouco, porque fica muito pulando, não dá para adorar daquele jeito, pulando daquele jeito. Já no altar, eu vi isso quando eu fui no Japão, que daí o pastor dele falou, não, você faz o louvor, porque ele queria que o povo se aquietasse, mas eles não sabem cantar, que eles não sabem esses cantos nossos, que eles cantam outros cantos, que eles ficam pulando, já viu isso na igreja? E lá, mas quem dirige fica pulando, gente, igual artista. Você acha que eu vou aguentar ficar pulando aqui? Não dá, gente. Ele fica que nem umas coisas. Gente, isso como é que é, tá? Nunca vai ouvir Deus. Não é por aí. Tem que passar dessa outra. Você começa numa alegria, pode bater palma, pode até dançar um pouco. Não é errado, é gostoso, você está louvando. Então você está levantando as suas emoções para Deus, a sua alma para Deus. Mas você, com a sua prática diária, vai chegar a hora que você já entra no lugar aonde você vai se entregar e você vai ouvir a voz de Deus. Lá na sua casa é assim, tá? É isso que você... Aí você vai você vai ver que mudou o negócio. Você se aquietou, você está na presença dele. Sabe, o que flui de dentro de você já é outra coisa. Aonde você começa a descansar. Porque ficar louvando cansa, dói até a garganta. Né? Porque você está muito eufórico. Está valendo. Porque é alma. É assim mesmo. Louvor é isso. Mas ficar o tempo inteiro nisso, gente, haja água e vai irritar a garganta. Depois tem que usar spray. Fazer gargarejo. Não é o caso. Então, veja só no versículo 7. Hoje, se ouvires a minha voz... Então ele está dizendo que eu tenho que adorá-lo, já disse antes para ouvir a voz dele. Está aqui escrito. O Espírito Santo já mostrou que é assim que faz, tá? Então, quer ver só? Hoje se ouvir, não endureçais, versículo 8, o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O descanso é quando você entra na presença de Deus. Não adianta, que o diabo não vai acabar com você. Você entrou no descanso de Deus, na adoração, ele não vai acabar. Por quê? Ele pode vir, sabe assim, com aquele jeito dele agindo na sua vida para te dar um medo, mas imediatamente a voz de Deus vem, porque você tem um descanso na adoração e você não, Deus está aqui, não adianta que eu não estou com medo, não estou com medo de nada, eu estou com Deus, eu estou entregue a Ele, aconteça o que acontecer, eu estou entregue a Ele,
Porque é o que Jesus falou, que não é, nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas é aquele que mata a alma e nos leva para o inferno. Isso aí, que eu não vou entrar na dele. Agora, se eu cair duro aqui, eu estou com Deus. Isso não interessa. Você entende? Então você chega num lugar onde a sua confiança é o máximo em Deus. Mas é a adoração que faz isso, é importante. Então lá na sua casa você tem que buscar isso, esse momento, onde você vai adorar e você vai se acalmar. Por quê? Porque você está desligando o problema. Isso é um treino. Porque não adianta o problema ficar batendo aqui, porque não vai ter porta para ele. Porque você agora está no comando. Aleluia. Porque você virou um ser espiritual. E você não vai deixar aquele problema acabar com a tua vida. Acabou, não quero. Eu não quero isso. Está escrito lá em Romanos. Você tem toda a condição. Você nasceu de novo. Você não é um homem carnal, uma mulher carnal que não tem força. Você é uma pessoa espiritual. E você diz, eu não aceito isso. Não mexa esse tormento na minha vida, não, porque não tem nada a ver. E ele fica, não, mas olha. Não quero ver nada. Eu não ando pelo que eu olho, eu ando pelo que eu creio. Deus está aqui, acabou. Não vai ser o que você quer, diabo. Fim. Entendeu? Porque você está num descanso. Descanso é o conto. Gente, não, Márcio. Vá a favor, cada um de buscar isso, porque você tem paz e o diabo não vai destruir sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho e nem a sua igreja. Cuida disso. Não é? É o máximo. Isso daí não são todas as pessoas. Tinha pessoas que vinham aqui, olha aqui, ó, eu não vou vir mais nesse negócio de adoração, porque eu fico dormindo, tá? Eu estou enganando a Deus. A Deus? Quando você está dormindo, você está enganando a Deus? Você está enganando a si mesma. Então veja o nível, né? De pessoa que não tem palavra, não conhece lá, o diabo pega fácil esse tipo e leva para onde ele quiser. Então nós não vamos ser presa de diabo coisa nenhuma. Porque ele é um leão que está ao nosso redor, querendo nos devorar. Se eu abrir porta para ele, ele me engole. Ele acaba com a minha vida, me destrói, me desfarrapa e me leva com ele. Mas eu não vou dar isso para ele. Eu não. Porque Deus está me ensinando. Tá? Então o louvor, nós vamos fazer alguns louvores agora, na próxima culto. Vamos bater palma, vamos pular, vamos ficar alegres, vamos dar glória, aleluia, glória a Deus, pode pular. Mas depois nós vamos entrar na presença do Senhor. Aí vocês vão ver a diferença. Então é muito bom isso que o salmista está ensinando aqui. Então no versículo 11 ele diz que tem um descanso para nós na adoração, tá? Que na época era o sábado. Mas o sábado foi trocado pelo domingo, que é o dia do Senhor na nova natureza. Porque ninguém está guardando o sábado. Porque o sábado que eles não faziam nada. Então, na nova natureza mudou para o domingo, que é o dia de descanso das pessoas, de poder ir para a igreja, de todo mundo se encontrar, louvar o Senhor, tá? E ter um dia mais de descanso, de trabalho, apesar que esse mundo louco, né? Você tem que arrumar outra hora para ter descanso. Porque está cheio de gente trabalhando no domingo, de 24 horas. Mas, então, arrumar um momento onde você tem esse lugar para Deus. Porque o descanso que Deus deu no sábado era figurativo, prefigurava o que Jesus ia nos dar. Hoje, essa vida espiritual. Então, esse descanso que era a sombra do que seria no sábado, era a sombra do que seria Jesus. Então, se você descansar no sábado, Deus falou, você não vai fazer nada, você não vai pegar nem lenha para fazer fogo. Você não vai fazer nada, porque isso representa a minha presença na sua vida, cuidando de você. É um descanso que eu te dou dos 6 dias da semana. Então, hoje, o nosso descanso é o que? Eu não vou ficar atribulada. Eu não vou ficar atormentada. Eu não vou ficar cheia de problema, porque eu posso lançar sobre ele teu descanso. Eu tenho paz, mas eu trabalho para burro, tenho força. Não é esse trabalho que você faz braçal que é cansaço, é o tormento, que é isso que Deus está falando. É o problema, que o pecado que dá. Entendeu isso? Que você... Se você for
Ah, lavar a rua inteira aqui agora. Você vai pegar um balde e ficar lavando a rua, que foi te designado isso. Meu Deus, lavar as ruas aqui do centro comercial, você vai ficar morto no fim do dia. Mas o que você faz? Você toma um banho quente, tal, massageia as pernas, os braços, deita e descansa. Amanhã você está pronto para outro. Agora, problema não adianta. Tá? Então é esse descanso que Deus está querendo para nós. Dos problemas, que a adoração é que dá. Você não vai ter angústia, você não vai ter depressão, aleluia. Ninguém vai ter depressão. Isso é diabo nas emoções. E olha, precisa tomar remédio forte para dar uma acalmada no bicho. Porque se parar, ele volta com tudo, com as garras dele. Que isso? Isso não é uma escravidão? Mas nós já fomos libertos dessa escravidão e hoje somos servos do Senhor. Tá? Então, depressão é diabo. É diabo. Aí precisa ficar tomando esses remédios fortes, mas entende? Precisa para acalmar o bicho um pouco. Porque daí não tem atividade para ele. Mas não serve. Ele está lá, enroscado, tá? Então, o descanso de Deus vem do poder que Ele opera na nossa vida daí. Certo? Porque eu estou adorando o Senhor, então Ele me dá um descanso, porque o poder dele entra na minha vida agora. Para me libertar do que está me oprimindo. Porque eu não estou satisfeito com isso, eu não estou de acordo com aquilo, eu estou triste com aquilo outro, eu estou furioso com aquilo. Isso daí vai juntando um todo que deixa a pessoa atribulada, atormentada. Então esse que é o erro da vida do cristão, que não sabe ficar liberto. E tudo é um tempo, você sabe, né? E por que é um tempo? Porque é teste que Deus está mandando. Para quê? Para eu ficar forte. Para eu ficar forte, e quando eu sair daquilo, Ele pode me designar uma obra, um serviço para eu fazer para Ele. Aliás, Ele que vai operar, mas eu estou liberta daquilo que eu passei no teste, então Ele pode usar o vaso. Ele está liberto. Para o vaso não quebrar, né? Se desmantelar, você entende? Com a pressão. Certo? Então, mas vocês se lembram, acho que semana passada ou na outra que eu disse que o povo eu estava falando de Moisés, acho que foi das fases, né? Que o povo de Israel recusou ouvir a voz de Deus. Quando Deus veio e falou com a voz dele lá do Monte Sinai, o povo tremeu, ficou morrendo de medo e falou para Moisés: meu Deus, aquele trovão, não queremos mais ouvir a voz de Deus, dá medo, nós ficamos tremendo, estamos até agora. Ele que fala com você e você vem e fala conosco. Recusaram ouvir a voz de Deus. Então, isso é um perigo. Nunca mais Deus falou com eles. Por isso que eles morreram no deserto. Recusar ouvir Deus. Tá? Então eu ouvi um testemunho uma vez lá na igreja, né, um pastor que estava dando lá, o pastor David, que tinha ela era até que jovem, mas era uma pessoa com problema, e essas que têm umas feridas muito grandes na mente, sabe, pessoa enrolada, tem gente que é enrolada, né, que não vai nem a pau, você sabe disso? Mas tem gente que é assim, porque quer, gente, não vem falar que, sabe, porque se a pessoa não quer aquilo, Deus liberta. Mas essa pessoa ia para a igreja e vinha sempre a palavra para ela, e Deus de perdão, porque o problema sério dela era a falta de perdão. Aí chegou um dia, ela falou assim para Deus: aqui, ó, para de falar comigo, amor, para, eu não quero mais. Você fica falando, eu não quero mais te ouvir. O tempo passou, ela já ficou mais velha e tudo mais. E essa mulher lá na igreja chorando sempre direto nos cultos. Chorava. E daí, esse pastor era muito jovem na ocasião e foi falar com ela. Fala: escuta, por que você não entrega a sua vida a Jesus? Eu posso fazer uma oração com você agora, para você ficar liberta, tem um peso na sua vida. Ela falou assim: olha, contou isso. E eu falei para Deus que eu não queria mais ouvir. Agora, nem que eu queira, eu não consigo. Uma vez que você fala para Deus, para, acabou, viu, gente? Então não vira as costas para Deus não, tá? Então tem certas coisas que Deus é muito, sabe assim, acabou. Acaba o tempo. Então,
A pessoa, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo, Deus, eu não quero, por quê? Não quer se render. Se rendeu mais para a dor, para o pecado, do que para Deus. Então foi isso que aconteceu. Então, Deus não pôde agir no povo de Israel, porque eles falaram, não fala conosco. E acontece hoje, tem gente que fala isso, não vem falar aqui para eu perdoar. Perdoar o quê? Olha a minha dor. Tem gente que enfrenta Deus assim, confronta. Deus se afasta. Depois pode morrer com lágrimas, lavar um chão, de joelhos, que Deus não vai fazer mais nada. Foi o que ele fez com Isaú, que vendeu a primogenitura dele, depois com aquelas lagriminhas lá, sabe, mentirosa. Não teve perdão, ok? Deus não exterminou com ele, mas também não teve a glória de Deus assim, né? Tá? Ele também é um pedaço do povo árabe que fica fazendo confusão aí. De Isaú. Né? Certo, queridos? É sério ou não? Escuta isso. Não quero ouvir Deus. O que é isso? Não fala comigo. Não. Deus, eu vou na igreja, mas não fala comigo. Epa. Nunca mais Deus vai falar com você. Vai lavar o chão de lágrimas. Não me vem falar que é para eu perdoar, para eu mudar de vida, hein, Deus? Senão eu não vou mais lá. Ai, Deus. Então, gente, agora nós vamos começar um pouquinho aqui no tabernáculo. Devagar, vamos introduzindo o tabernáculo. Então, aqui está o tabernáculo e aqui é a porta. A porta é Jesus. O altar do sacrifício representa a cruz de Jesus. Então nós precisamos passar pela cruz de Jesus, pelo altar do sacrifício, onde o sangue é derramado. Aonde que o sangue era derramado aqui? No altar. O sacrifício era feito aqui, o sangue era derramado aqui. Então representa a cruz de Jesus, o sangue de Jesus. Então, para nós chegarmos no lugar da adoração, obviamente que nós precisamos passar pela cruz. Precisamos ter o sangue de Jesus nos lavando, tá? Para nós podermos chegar nesse lugar da adoração, tá? Vamos ver João 10, quando ele diz da voz, para a gente entender isso melhor. A voz do pastor, né? Porque, gente, João capítulo 10, veja lá. Porque a adoração, ela vai começar com a santificação. A santificação começa aqui no altar do sacrifício, quando o sangue vai me lavando. Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que me arrepender dos pecados. Então eu tenho que passar pelo sangue, pela cruz, que é o altar do sacrifício. Você não pode começar a orar, Deus isso, Deus aquilo, não é assim? Vamos ver, João 10. Então vamos ver os versículos. Vamos começar no 1, mas o que mais interessa aqui é até o 4. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele está dizendo que esse, que é a porta, isso aqui é a porta. Olha a porta aqui. É aqui que começa a nossa oração. Nós temos que começar por Jesus. Ele é a porta. Tá? Entregando a nossa vida com ações de graças a Ele, agradecendo por tudo que Ele fez por nós termos acesso à vida eterna, a Ele Deus. Então começa por aqui, ó, porque Ele já falou que o que não entra pela porta é o ladrão e salteador, porque ele quer pular por aqui já, ó. Não, nem bem que não tem. Tem que passar pela porta. Ele é a porta. Então, o tabernáculo tem todo o sentido de Cristo Jesus, que Deus mandou fazer e que perdurou por 400 anos no deserto. O tabernáculo. Sem trocar um nada, perfeito. Tá, gente? Deu uma glória a isso? Então, isso representa, a porta é Jesus. Então, tem que entrar pela porta
que é o pastor das ovelhas. A porta é o pastor das ovelhas. Por isso que lá, quando as ovelhas, ele põe lá dentro da caverna, de noite, onde Jesus nasceu, porque era um lugar quentinho. Então ele põe lá dentro, porque faz frio lá fora, e tem os que vêm pegar as ovelhas de noite, né? Os predadores vêm. Então o pastor, veja a figura do pastor, ele ama tanto as ovelhas e cuida tão bem que ele dorme lá, sabia, né? Ele tem família, mas ele dorme lá, porque as ovelhas querem sair, mas ele fica na porta. Ele fica na porta cuidando para de noite elas não saírem e se enveredar com o mal e tchau, e o lobo comer. Olha a figura do pastor que Jesus representa, o cuidado, porque é uma condição do país dele, e ele sabe muito bem como que isso funciona, e por isso ele colocou aqui para todo mundo entender como que é a condição dele. Ele põe no nosso dia a dia como que é. Então aí veja o 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então, para começar, nós só vamos poder entrar na presença dele através da cruz, que é o altar do sacrifício, tá? Mas nós começamos pela porta, que é Jesus. E a ovelha, ele diz lá que nós podemos ouvir a voz dele, na adoração. Então é aí que nós vamos conhecer a voz de Deus e saber que não é a voz do diabo. Porque eu preciso saber quem está falando aqui comigo, porque veio é Deus ou é o diabo? Porque o diabo usa a palavra, mas você tem que ter discernimento, porque ele não é puro diabo, ele é imundo, e ele usa a palavra, mas na condição imunda dele, ele torce a palavra, não é igual. Por isso que tem muitas pessoas que ficam falando de ajudar o próximo, amar o próximo, e põe isso num outro âmbito, sem que seja na pureza do amor de Cristo Jesus, que é bem diferente, porque o amor de Jesus, a pessoa dele, condenou o pecado. Ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. Então tem muita gente enrolada no pecado, achando que aquilo é o amor, passando a mão no pecado, aceitando o pecado. Não, senhor, não pode aceitar. Tá? Vocês estão entendendo? Não pode. Por isso que você tem que ter discernimento, saber direito como é que funciona o negócio, para não cair nas falas do diabo e de repente está seguindo o predador, o ladrão, que tem uma voz de cordeiro, mas é o lobo. É bem isso que Jesus falou aqui, tá? Agora, sabe o que é triste? Que a grande maioria dos cristãos fica aqui nos átrios externos. Só fica aqui, meus queridos. Nem entra no lugar santo. No primeiro lugar aqui dentro da tenda, nem entra. Fica só aqui, ó, pulando no louvor. Mas olha, e aí, pior, nem é lavado no sangue de Jesus. E nem chega na bacia de bronze, que é a palavra de Deus. Porque Tiago disse que quando eu olho para a bacia de bronze, que tem um espelho, que eles representava já a palavra, porque os sacerdotes, todos os sacerdotes que mexeram com o sacrifício, eles tinham que se lavar para entrar lá dentro. Quando eles olhavam, eles viam a fisionomia deles. Isso quer dizer que a palavra me mostra quem eu sou, como o Tiago diz. A palavra é o espelho. Eu tenho que ler a palavra para saber se eu estou fazendo aquilo ou não. Então eu me preparo com a palavra para eu entrar aqui dentro, no lugar santo e no santíssimo, no santo dos santos, que é onde se adora, é no santos dos santos. Então eu preciso da palavra para ficar louvando a Deus.
Entendeu? É isso que vai mudar a vida, gente. Isso é maravilhoso, tá? Então esse povo que não ouviu Deus lá no deserto, que falou, não quero ouvir Deus, não. Aqui Moisés, ele fala com você e depois você fala conosco. Eles ouviram a voz do diabo e construíram um bezerro de ouro. E lá eles ficaram adorando a Deus, adorando o diabo. Em vez de adorar a Deus, vocês estão me acompanhando? Quem não ouve Deus adora errado, gente. Esse é o perigo ou não? Porque não ouve a voz de Deus, tá? Então é perigoso, tem que treinar isso, porque senão começa a adorar algo, uma idolatria aí qualquer, um ídolo, que foi o que aconteceu com eles. E depois de estarem adorando o bezerro, começaram a reclamar, nós vamos voltar para o Egito, quer dizer, queremos a vida velha, não queremos Deus. Então não são experiências que nos santificam ou nos salvam, mas é o que eu mostrei ontem, é crer na pessoa de Jesus Cristo. Então o louvor vai agir nas minhas emoções, vai me deixar muito alegre, mas não muda a minha vida. Não é só o louvor que vai mudar a minha vida, não. O que muda a minha vida é a adoração. Mas tem que ter uma combinação dos dois, né? Nem um ou outro sozinho, ok? E depois, então, quando eu entro na adoração, é quando eu acalmo, a minha alma senta. Tipo, entende? Descansa. Quando é que você descansa? Quando você está pulando ou quando você está sentado? Sentado à direita de Deus. Pai, é lá que o Senhor nos pôs. Não está escrito em Efésios, gente? Então é nessa condição que nós temos que chegar. A adoração é isso. Você está em pé, pulando, louvando, falando, você ainda não está no descanso de Deus. Você vai entrar no descanso quando você senta. Aí você adora. Então a alma senta, você vai adorar agora o teu espírito. Figurativo. Mas é por aí. Você vê em você uma mudança em você. Você vê uma mudança em você. E é aí que vai entrar a santificação. E vai mudar, acontecer a transformação da sua vida, sair de uma vida carnal para uma vida espiritual. Não é o máximo isso? Gente, isso é para nos prepararmos para a vinda de Jesus. Nós temos que estar firmes nessa condição, porque são esses que Deus vai levar. A porta é estreita. Por quê? Por que é estreita? Porque eu não posso entrar com o mundo lá, com a minha carne. Eu vou ter que me afinar. Então, há descanso quando eu ouço Deus. Eu sei o que está rolando. Eu não vou me afligir. Não adianta. Estou nem aí, não tem importância. Eu até estava falando com a Maricia, assim, ó, como é bom você ser guiado por Deus. Um exemplo, porque para você ser guiado por Deus e entrar nesse descanso, não é só para ministrar aqui no púlpito, porque eu não fico 24 horas aqui. Eu tenho a minha vida, minha individualidade, o meu particular, o meu dia a dia. Sou uma pessoa comum do povo, uma pessoa normal que tem as atividades. Então o dia que a empregada não vem, Deus não fala assim para mim, Ana Maria, a empregada hoje não vem. Não. Eu levanto e falo, quer saber de uma coisa? Eu já vou adiantar tudo. É melhor. Já arrumo minha cama, já ponho as louças não sei aonde, eu vou adiantar aquilo. Quando passa lá uma certa hora já, que eu levanto cedo, mas aí já é cedo ainda, tipo 7h30, perto das 8, olha, hoje eu não posso ir. Mas eu já fiz tudo. Pronto. A minha vida é assim. Então não sou pega de surpresa. Então isso é só um detalhe, entendeu? Se você anda no Espírito, então você não fica esbaforido, assustado. Bom, eu sabia que ia acontecer isso. Então não tem nada de surpresa com as notícias, eu já sabia que ia acontecer isso. Tá? E assim que vai. O Espírito avisa. Quando vai morrer pessoa, eu sei. Não sei quem é, mas eu sei. Eu sei quando vai morrer uma pessoa. Do meu relacionamento. Então, isso é vida espiritual. Por quê? Eu tenho que orar. Às vezes, se é alguma coisa que tem perigo, Deus mostra, eu vou orar, interceder, para não chegar no caos. Mas que
Uma ralada vai ter de repente. Mas não vai chegar no caos. Então isso é uma vida espiritual, uma pessoa que ouve Deus. Vocês estão me acompanhando? Tá valendo, né? Então vamos ver Hebreus 9. Vamos ver um pouquinho do tabernáculo agora, depois a gente vai encerrar. Porque Hebreus fala demais, né, do tabernáculo. Capítulo 9, versículo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui um minuto, meus irmãos. Então é isso, gente. Você precisa ter discernimento. Tá? É importante. Você é uma pessoa espiritual, você tem discernimento. Eu não preciso nem olhar para a pessoa. Eu sei o que está rolando. Se é o diabo, se está indo bem, ou o que está acontecendo. Só que quem não está nesse nível, não entende, que isso é para todos os cristãos. Ter esta sensibilidade. Porque isso vai nos ajudar. Você tem que ter discernimento se é o bem ou se é o mal. Quem que está operando? E quem não está nessa, pensa que você está falando demais. Não enxerga. Porque é uma visão espiritual. Então não dá para conversar com ninguém, né? Porque não está entendendo. Fala, puxa, essa mulher fala demais. Não, fala não, eu sei o que eu estou falando. Eu estou enxergando. Então não dá para falar com os outros. Então você tem que ter isso na tua vida. Você saber com quem que você está andando, quem está falando o evangelho perto de você, se está sendo bom ou se não. Onde você está indo buscar. Porque para ouvir coisa errada vai ter julgamento depois. Então, ponto final. Então vamos lá. Está valendo isso tudo? Amém. Tá. Hebreus 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Certo? Serviço sagrado e o santuário terrestre, que é esse aqui. Cujo efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Agora nós vamos entrar para essa parte aqui. Tem duas fotos, mas é o mesmo lugar. É o lugar santo que está aqui. Lá, sabe essa figura aqui, ó? Essa figura aqui é a tenda, tabernáculo propriamente dito. Tudo é tabernáculo, mas esse é propriamente dito o tabernáculo, que ele é dividido em duas partes. A primeira parte é grande, porque tem tudo isso que está aqui. A segunda parte é pequena, o santíssimo lugar é pequeno, porque só tem a arca da aliança lá dentro. Então isso aqui é dividido em dois pavimentos, digamos, sendo uma coisa só dividida em dois, porque é lugar santo. Tem o santo e o santíssimo. Amém? Então não é para entrar lá de qualquer jeito. Então andar com Deus não é de qualquer jeito. Pensa nisso, não é brincadeira. Está tudo na Bíblia. O pessoal fica brincando. Bom, mas deixa para lá. Nós não estamos brincando. Glória a Deus que vocês estão aqui escutando, porque Deus te chamou. Deus te chamou, não esqueça. Não fala para ele, não fala comigo não. Diz, fala mais. Então, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Vocês estão vendo que aqui no fundo, aqui ó, tem uma luzinha assim, porque aqui é o altar do incenso, aqui ó. Aqui, tem um véu aqui. Aqui atrás é o lugar santíssimo, é esse aqui, onde tinha a Arca da Aliança. Então nós temos que passar por todos esses lugares na oração, para chegar lá. Então eu vou ler de novo. Por trás do segundo véu, por que o segundo véu? Porque o primeiro é esse aqui, ó. É aqui, ó. Tá vendo esses pilares aqui? Tudo isso tem significado. É bem complexo. Não vou trazer para não confundir a cabeça. Mas tudo tem a ver no Evangelho. Os 4 Evangelhos. Tem tudo a ver. Então aqui é um véu, ou seja, uma cortina. O primeiro. Por isso que ele fala o segundo. O segundo é essa cortina aqui, que se rompeu no dia que Jesus morreu. Separava o lugar santo do santíssimo. Tá?
Bom, vamos pôr mais uma musiquinha. Ô, gente, aguenta firme aí, porque isso é importante. Em nome de Jesus. Então, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro. Sabe, gente, porque agora, se você prestar atenção, não é porque tem contradição na Bíblia, não existe, pelo amor de Deus. Só que tem gente na internet que fica colocando todas as contradições, não vai atrás disso. Isso é loucura, é falta do que fazer. Ele está dizendo, presta atenção aqui. Primeiro, gente, por trás do segundo véu, ele está dizendo que é atrás deste véu aqui. Mas em Êxodo ele fala que o altar do incenso ficava aqui no lugar santo. Ele aqui está falando que atrás do segundo véu ficava o incenso. Aonde fica esse incenso, afinal? Muito simples. Ficava mesmo na sala do lugar santo. Só que quando o véu rompeu, ele ficou para lá. Pronto? Então não tem nada de coisa que não bate na Bíblia. Tá? Então vocês vão ler lá em Êxodo o altar de incenso ficava aqui, encostado. Para lá é o Santo dos Santos. Só que agora ele fala aqui que ficava o altar do incenso junto com a arca da aliança, atrás do altar, do véu. Porque o véu se rompeu, acabou, Jesus morreu. Agora é outra fase. Tá? Não é bárbaro isso? Então, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Vocês estão gostando? Amém. O bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. O que tinha dentro da arca? Criançada, o que tinha dentro da arca? Meninos, meninas, o que tinha dentro da arca? Tinha o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Na próxima aula vamos ver se você aprendeu. Tá? Então dentro da arca da aliança tinham essas três coisas. Demais, né, gente? Mas nós já vimos que lá em Apocalipse está lá um lugar no céu que João viu, que a arca da aliança está lá, né? Agora eles ficam falando, achamos a arca da aliança lá em Jerusalém. Cadê? Eu não vi ainda. Não mostrou para ninguém. É segredo. Bom, 5. E sobre ela, a arca, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. O propiciatório é o quê? Aquele que nos substituiu. Por isso que era colocado o sangue ali. Então os querubins estão aqui cobrindo, fazendo a sombra, que representa Jesus que ia vir. Por isso que é propiciatório, o que substituiu. Jesus nos substituiu. Então ficava aqui embaixo o sangue. E daqui, desse sangue que punha uma vez por ano, nunca limpava. 400 anos pôr um sangue uma vez lá, o mesmo, ia pondo outro sangue, um em cima do outro. A luz vinha de lá e a voz de Deus saía de lá. Que demais, gente. Presença de Deus. Representando o sangue de Jesus. Então, dessas coisas, estou no 5 versículo. Todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, porque tem muitos detalhes, amém? Obrigada, escritor. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Depois que está tudo aqui, no primeiro tabernáculo, qual que é o primeiro tabernáculo? É esse aqui, ó, tá cheio de utensílios. Ele tem que trocar, pôr os pães aqui, aqui né, ó, está vendo? 2 pilhas de pães, que representavam as 12 tribos, pães asmos, sem fermento. Depois ele tinha que ver o candelabro, todas as luzes acesas. Todo dia ele tinha que pôr luz lá, não podia apagar, não podia, era iluminado dia e noite a presença de Deus. Depois o incenso, ele tinha que também pôr lá
o incenso, tá? E deixar, quando o sumo sacerdote ia entrar no Santíssimo, eles punham muito incenso, e a hora que ele entrava e a cortina abria, aí que ficava aquele incenso no breu, no escuro não, mas aí a luz de Deus iluminava. Que demais, gente, vontade de entrar lá, né? Mas nós podemos entrar agora no Espírito, nesse lugar, né? Então, para realizar o serviço sagrado, 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, vamos ver isso explicado melhor. Volta aqui no capítulo 8 de Hebreus. Veja aqui os versículos de 4 a 5. Ele diz: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, Jesus, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra de coisas celestes. Eles estavam fazendo coisas representativas do céu. Tem que fazer aqui na terra o que é feito no céu. Deus determinou, tem que fazer. É isso que ele está falando. Ele diz assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ué, mostrado aonde? Do céu. Então o tabernáculo, existe tabernáculo no céu. Está escrito lá em Apocalipse. E depois também a visão de Ezequiel, etc. Outros profetas que viram o tabernáculo no céu. Então Deus mostrou e falou: você vai fazer igual aqui na terra. E agora, Jesus, Ele nos deu a vida dele e nós passamos a ser esse tabernáculo. Imagina a importância nossa, gente. É sagrado isso. Acabou esse tabernáculo feito com mãos humanas, com pedras depois. Agora o tabernáculo é o nosso espírito, a nossa vida, aonde Deus habita. Pensa isso, que vida que a gente leva, miserável, cheia de pecado, sem Deus, sem reverência, sem saber quem é esse Deus, que nem se adora a Deus, sem santificação. Pensa, é sério. Estamos designados para irmos para o céu, tá? Aí no 6, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Agora ele é o sumo sacerdote, ele está no céu, ele rompeu tudo. Porque ele entrou no céu com o sangue dele. Pensa isso. Rompeu tudo mesmo. Para nós entrarmos no céu, queridos. Porque os santos da antiga aliança ficaram esperando lá naquele lugar, no seio do pai Abraão lá. Um lugar que Deus criou. Eles não podiam entrar lá. O sangue ainda não tinha entrado no céu. Gente, pensa. É muito sagrado isso, essa vida cristã. Não é brincadeira pegar a Bíblia, pôr embaixo do braço para a igreja e fazer uma oferta e andar no pecado, sem Deus. E depois, na hora do vamos ver, não vai. Na hora do vamos ver, não vai. Fica para trás, porque é sagrado. A nossa vida tem que ser santa porque habita Deus. Vocês sabem que se passasse desse véu, qualquer sacerdote morria na hora. Tanto que o sumo sacerdote tinha na orla do manto dele sinos, porque ele ficava, e tinha uma corda comprida, um sino que ficava lá para trás, para fora desse véu, porque se acontecesse alguma coisa com ele, ninguém podia entrar lá, só puxar. Quem entrasse nesse lugar santo morria. Agora esse Deus que estava aqui no Santíssimo habita no nosso coração. E que vida miserável é essa que a gente leva de pecado sem Deus, fazendo picuinha para lá e para cá com as pessoas e com as coisas de Deus, querer competir. Vocês estão me acompanhando? É sério ou não? É
pesado isso, porque é sério. É pesado o pecado, mas não para quem está buscando. Então, o versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. É lógico, Jesus não tinha vindo ainda. Foi feita uma coisa que prefigurava, simbólica, mas com a presença de Deus. Mas não era a vida das pessoas ainda, certo? Elas todas fora. Ninguém entrava lá. Ninguém entrava lá para adorar a Deus. E hoje nós podemos e ninguém entra, ninguém quer. Então veja o amor de Deus e a misericórdia. Como é que você fica falando, ai Deus? Gente, isso é ridículo. É muito pecado, pecado demais. Não reconhecer Deus. Por isso precisa de revelação. Quem é esse Deus, supremo Deus? 9. No 8. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Foi exatamente o que o Senhor fez, né? Foi o que o Senhor fez para nós. Uma mudança de vida, aonde a aliança que Ele fez no sangue de Jesus, fez com que nós nascêssemos de novo para podermos ter Ele vivendo em nós e sermos o tabernáculo vivo dele, né? Então vamos ver aqui agora no versículo, voltando para o versículo, no capítulo 9, os versículos 23 e 24. E eu vou terminar, mas é porque, gente, para você adorar, você tem que entender isso tudo. Porque senão você nem sabe quem que você está adorando. O que você está fazendo? Tá? Porque você fala, você tem que ter revelação. Revelação é isso aqui. Vai estudar um pouquinho mais, ler mais, pede para o Espírito Santo. É importantíssimo isso, eu ter essa revelação. Para eu me entregar a esse Deus. Pensa que ninguém conseguia, e a misericórdia ainda, por causa desses sacrifícios, deste tabernáculo feito por mãos humanas, Deus ainda abençoava. Até que Jesus veio. Então, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, por isso que havia esse tabernáculo que prefigurava tudo que é do céu, a santidade de Deus, aqui na terra, trazia esta santificação para poder abençoar as pessoas. Então tinha que fazer todo esse ritual para Deus entrar em ação e agir nas pessoas. Veja a distância do homem para Deus sem o sangue de Jesus, sem a morte, com o pecado. Estão me acompanhando? Sim. Então, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ele é a figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele compareceu diante de Deus o verdadeiro. Meu Deus, é muito, então é revelação, gente. Para nós podermos ter esse Deus. Não é de qualquer jeito, Deus para cá, Deus para... Ai, Deus, você nem sabe, pensa que está falando com o passarinho que está na gaiola. Quem é isso? Pensa que está falando com um animalzinho ali. Ah, meu lindo, o que é isso? Reverência absoluta à santidade suprema do nosso Deus. O pessoal não consegue entrar lá, tá? Então existe um tabernáculo celestial que Moisés fez tudo de acordo com o modelo que Deus falou. Faça para que eu possa habitar no meio do povo, não dentro do povo, no meio do povo. Hoje Ele habita em você e em mim. Olha, gente, a que nível Deus nos levou, ou a que nível Ele se pôs. Precisou nos dar um coração feito de novo,
um espírito com a natureza dele, mas alojado numa alma e num corpo que não estão redimidos, que pecam, que não estão prontos. Por isso que nós temos que crucificar a nossa carne. O jejum é bom, para ver se a gente fica mais espiritual. Faz parte, para mudar os pensamentos, os desejos, porque freia o pecado, freia o desejo carnal. Estão me acompanhando? Por que é importante o jejum? Para você conseguir chegar lá, senão você não consegue. Então, eu quis tanto Deus e chegou na hora eu não consegui. Nossa, eu corri com a bola no meio do campo, chegou na hora que eu ia fazer o gol, não consegui. Saiu fora. É isso aí, salvação. Puxa, eu queria tanto, mas eu levei a vida do jeito que eu quis, eu não emplaquei. É sério, isso é muito importante, tá? Então, aqui, este altar do sacrifício é que está tão pequenininho, por isso que eu queria, num ensino desse, colocar o slide, porque daí dava para ver melhor. Porque, gente, olha o pinguinho que é o altar aqui, mas vocês já viram por aí que esse altar do sacrifício é um negócio gigante as medidas, porque eram feitos, se você observar quantos animais foram sacrificados, milhares e milhares, lá no deserto, quem que mantinha isso tudo, gente? Só Deus, hein? E a água que precisava para lavar isso tudo? Deus, porque é importante. Então esse altar, ele tem 4 chifres, vocês já viram? Depois vocês podem ver, ele mais ampliado, que representa os nossos pecados. Tudo tem um significado. A queda do homem, gente. Nós nascemos em pecado. Ninguém é bonzinho e bacana aqui não, tá? E nós precisamos de muito ajuste, muito freio e muita resignação e submissão a Deus. Porque nós somos peregrinos nessa terra. E está acabando o tempo da peregrinação. Então não é de qualquer jeito não. Por isso que nós temos que mudar inteiramente. Não adianta pôr, ai meu pai, ai minha mãe, não tem culpa. Jesus morreu na cruz. E Deus se fez seu pai. Então você tem condição de ficar transformado inteiramente. E não precisa ficar carregando essas coisas antigas aí, tá? Então, os nossos pecados, eu teria versículos e versículos para mostrar aqui, dos nossos pecados que foram perdoados em Romanos, em Efésios, em vários lugares, em Coríntios, dos nossos pecados que foram perdoados por Deus. Tá? Então, por isso que o altar do sacrifício tem os chifres, representa os nossos pecados. E nós temos que nos apresentar lá todos os dias. E colocar os nossos pecados lá e sermos lavados no sangue e mudar de vida. Meu Deus, começar a pensar nisso e falar, gente, sou podre. E é mesmo. Se eu estou vivo é por Deus. Porque nós não prestamos não, gente. Não vem com essa. Se tem alguma coisa boa aqui, é Cristo Jesus. Paulo falou. Está escrito na Bíblia. Porque bom é só Deus. Jesus falou, você falou muito bem. Bom é só Deus mesmo. Ninguém presta. Ninguém presta. Tanto que quando nós morrermos, morrer no sentido que essa carne, que ela vai morrer, ela vai acabar. Ela vai virar pó, não virar nada. Porque isso aqui não tem a ver. Totalmente no pecado, feita no pecado. Por isso que ela está acabando. Não adianta botox, né? A gente até põe, né, gente? Claro que eu tenho botox, lógico. Vou fazer 70 anos. Você acha que é o que essa cara aqui? O pastor Gay falava assim que era o... Como que era aquela marca de... Max, não era Max Factor, não. Era Paiô? Eu esqueci agora que ele falava. É uma coisa muito antiga. Eu me lembro que a minha mãe usava. Pancake? Não, não é. É uma marca de pós e base, sei lá, né? Eu esqueci. Lá dos anos 50, gente, calma, vocês nem nasceram. Então vocês não podem falar que vocês não nasceram. Essas pequenas aí, ó, essas meninadas aí não nasceram, viu? Vocês são crianças ainda, tá? Mas eu vi a minha mãe falar. Então, ele falava assim, ó, não adianta, porque está morrendo a cada dia. Está morrendo a cada dia, né?
Mas hoje nós temos toda a estética operando a mil, nós vamos entrando nessa porque nós estamos acompanhando. Porque se eu não ia chegar aqui cheia de uva, que nem uma uva passa aqui, toda entrada, ia depor contra... Mas olha, gente, é 70 anos. Mas eu estou com a juventude da águia. Deus me dá força. Eu trabalho igual quando eu tinha 40 anos. Sério. Faço as mesmas coisas. E mais, eu levanto agora 2 horas mais cedo que quando eu tinha 40 anos. Então, eu estou com muita juventude. Embora a carne esteja se desfazendo. Mas o espírito está crescendo. É isso que interessa, tá? Então, o altar é o lugar onde eu morro. O altar do sacrifício é o lugar onde eu morro. É o lugar onde eu coloco a minha carne, tá? Para ser crucificada, para ela não ter ação na minha vida, não me dominar. Então é isso que eu preciso. Na oração, para eu poder chegar na adoração, não ficar só nos átrios externos, na corte externa. Eu tenho que entrar lá na corte suprema. Nós temos acesso, que está escrito na palavra de Deus, que a porta está aberta e nós temos acesso ao trono da graça. Imagina isso. Você pode entrar e falar com Deus, o Rei, o absoluto, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que sempre será, que sempre existiu. Quando diz no princípio dessa criação aqui, que ele nunca teve começo e nunca vai ter fim. Ele é, simplesmente o nome dele é Eu sou. Aleluia. Então se una a esse Deus. Nós estamos terminando esse ano. Vamos colocar a nossa vida nesse altar para ser a carne, ser crucificada, morta, no sentido de não agir na nossa vida no pecado, e vamos viver nesse lugar santo com Deus, onde nós podemos adorá-lo e Ele ser aquele que rege na nossa vida, que governa, que nos livra do mal, que nos aparta de tudo que é maligno, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então vamos nos preparando para a nossa festa, para ser uma festa de alegria, que vai ser, amém? Então vamos fazer a nossa oração final agora. Não, mas deixa eu mostrar aqui, olha, para o pessoal, talvez nem seja tanto para o pessoal, para vocês que estão aqui, que vocês têm, mas às vezes em casa isso é importante. Aqui tem um joguinho de ensino que estão 4 ensinos maravilhosos, que tem na internet, tem lá também no YouTube, mas às vezes você quer naquela hora você ouvir aquilo, fica fácil. Então isso é para isso, esses DVDs, não, esses CDs. O primeiro é assim: maior é o que está em nós. Então aprender a habitar nesse esconderijo de Deus, que é o Salmo 91. Porque é para habitar neste lugar, não é para fazer uma visita de vez em quando. Quem faz visita não habita, então está vulnerável, perigoso. Então aprender isso, que é lá que eu vou morar, é importantíssimo. Esse ensino é maravilhoso. Como guerrear com os problemas, as coisas que estão dentro de mim. Como que eu vou guerrear com isso? Às vezes você não está sabendo, e esse ensino vai te ajudar. Saiba o que é seu por direito. Nós temos que saber o que nos pertence e rejeitarmos tudo que está fora da palavra de Deus. Você tem direitos, então sabe o que te pertence, para você tomar posse, viver naquilo. Porque se você não aprende, você não toma posse. Então esse ensino é bárbaro. Aí, vivemos de acordo com o que cremos. Então eu tenho que conhecer a essência da verdade de Deus, que é Cristo Jesus, a palavra. Temos que viver de acordo com o que cremos, que é a verdade absoluta, Cristo Jesus. Então são ensinos gloriosíssimos, que mudam vidas, com certeza. E eu encorajo você a ouvir, ou seja, até estudar, para que você tenha a sua vida cada dia mais alicerçada na palavra. Em nome de Jesus, amém? Então vamos fazer a nossa oração agora. Final, glória a Deus. Então vamos orar em línguas baixinho. E o pessoal de casa, hein? Tá aproveitando, né? Com certeza. É porque isso aqui não é água com açúcar, né? Você percebeu? Então você ouviu, mas com o tempo isso vai ser revelado dentro de você.
Quanto mais você ouvir, mais ler a Bíblia, mais estudar, isso vai ser revelado e vai fazer parte da sua vida daí, certo? Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra que é a verdade e que essa palavra poderosa, Senhor, você tenha liberado para que ela haja, tenha agido no coração de todos, para que tenham a revelação, a mudança de suas vidas e consigam ter uma intimidade, Senhor, com você diariamente, nesse lugar santíssimo, para te adorar e ter as vidas transformadas. Essa é a minha oração para cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Vidas transformadas, em nome de Jesus. E que a sua mão poderosa toque todos esses pedidos. Que o Senhor haja nestas situações, que o Senhor transforme estas situações, milagres aconteçam aqui. Seja o que for mais difícil para essas pessoas, mas para você nada é difícil e nada é impossível. Senhor, toca agora e transforma essas situações para as suas bênçãos, em nome de Jesus. E eu oro agora, clamando o teu sangue, Jesus, sobre os que estão enfermos, aqui presente ou em casa. Que, Senhor, com a tua mão poderosa, com a tua unção de cura, toque essas pessoas agora. E todas as outras pessoas que estejam com alguma doença, que também recebam essa cura agora. Eu digo em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, por estas curas que estão acontecendo. Eu sinto a tua unção de cura operando agora nos que estão enfermos. Por isso eu te agradeço, Senhor, pelas curas, pelos milagres e pela paz no coração de todos. Nós só temos que te agradecer e te louvar, ó Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós, como os teus filhos, nós temos agora todo cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Assembleia Santa diz: amém. Aleluia. Uma boa semana para você, com paz, uma semana de vitória, uma semana com a proteção de Deus na sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo culto, amém? Foi um prazer ter vocês. Glória a Deus, aleluia, amém.